Bom, então vamos fazer uma análise do artigo assinado pelo Ciro Sanches e Borde no site da CPAD News. O artigo tem o título Pentecostais rumo à Igreja Reformada é uma pergunta, tá bom? Ciro Sanches publicou no dia 19/12/2019. Diz assim o artigo: a cada ano, por ocasião do aniversário da Reforma Protestante, elevam-se vozes em favor de uma nova reforma. Voltemos ao Evangelho da Cruz. Chega de teologia da prosperidade. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus toda a glória. E aí eu já vou colocar um comentário aqui, porque eu digo, nós vamos falar mais à frente, né? Os reformados dizem somente as Escrituras, mas eles adotaram um monte de doutrinas, entre eles o batismo infantil, que claramente nas Escrituras está dito que o homem se arrependa, tá bom? E seja batizado. A criança não pode se arrepender. Então, quando eles defendem o batismo infantil, eles não estão defendendo as Escrituras, tá ok? Quando Lutero mantém doutrinas que Maria ascendeu ao céu, que Maria continuou virgem, que ela é mãe de Deus, né? Tudo isso não está nas Escrituras. Então, para mim, isso foi discurso. Não é verdadeiro quando os reformados dizem somente as Escrituras. E prossegue o artigo. Sejamos sinceros. Isso é viável? Nada é impossível ao Senhor, mas há vários entraves para uma reforma do evangelicalismo, a começar pelo orgulho denominacional. Eu acho até que ele já deveria ter sido mais claro aqui dizendo o seguinte, tá bom? Eu poderia até dizer, nada é impossível ao Senhor, mas há vários entraves, né? E o principal entrave é que os reformados abandonem as heranças da Babilônia apocalíptica. Se eles fizerem isso, eles são nossos irmãos, tá bom? Até a Babilônia apocalíptica, eu não acredito, pela profecia, ela só vai deixar de existir pelas mãos do anticristo. A besta que sobe do mar destrói a Igreja Católica, destrói a Babilônia apocalíptica. Mas, se fosse possível, se ela abandonasse todas as heresias que foram inseridas após Constantino, eles também passariam a ser nossos irmãos. Então eu acho que ele deveria ter sido mais claro aqui. Mas como, infelizmente, existe hoje um diálogo entre a Assembleia de Deus e igrejas reformadas, tá bom? Isso talvez tenha influenciado para ele fazer um discurso mais suave aqui. O artigo prossegue. Nenhuma igreja dentre as tradicionais com mais de 100 anos de história está disposta a abrir mão de seu sistema teológico eclesiástico consuetudinário, a fim de atender a uma agenda padronizada benéfica para o reino de Deus. Tá bom? Como eu disse, ele parece que está fazendo um discurso conciliatório. Eu acho que era para ele ser mais claro. Tá bom? Quem é que vai abrir mão do quê? Eu não vejo o que a Assembleia de Deus tem que abrir mão. As igrejas reformadas têm que abrir mão. Eles têm que abrir mão daquela doutrina que o batismo, sem o batismo em águas, a pessoa não alcança a salvação. Tá bom? Eles têm que abrir mão da doutrina de que Maria é mãe de Deus. Tá ok? Eles têm que abrir mão da doutrina da predestinação, da interpretação que eles têm da doutrina da predestinação. Eles têm que abrir mão de uma série de doutrinas. O artigo prossegue. E quem pede uma nova reforma, muitas vezes, tem contribuído para segregar a cristandade. Há pouco tempo, um influente teólogo usou suas mídias sociais para fazer declarações bombásticas, sem citar uma pesquisa que as confirmasse, sobre a migração em massa de pentecostais para denominações calvinistas. Como era de esperar, houve reações diversas, já que tal teólogo não apenas afirmou que muitos pentecostais estão se tornando reformados, mas incentivou seus pares a se mobilizarem para recebê-los, né? Olha só, então ele está dizendo que quer dizer, alguns teólogos, tá bom? Até de igrejas reformadas, está dizendo, olha, vamos trabalhar para poder receber esses pentecostais. Porque hoje as igrejas reformadas não ganham mais ovelhas. São igrejas semi-mortas ou mortas. Então eles estão apostando, como os testemunhas de Jeová fazem,
e evangelizar cristãos, tá ok? Ou seja, eles antigamente matavam os anabatistas, eles estão querendo matar de outra maneira hoje, tá ok? Segundo eles, as igrejas reformadas não podem decepcionar centenas e centenas de pentecostais e neopentecostais que estão chegando. Estes, de acordo com outros expoentes calvinistas, encantados com a pregação expositiva pela internet e cansados de gritaria, pregações sem nexo e animação de auditório, estariam procurando igrejas reformadas para ouvir a genuína exposição das Escrituras. Bom, genuína exposição das Escrituras, eu acho que ele deveria colocar entre aspas aqui, porque não é uma genuína exposição das Escrituras. Tá bom? Enquanto eles pregarem batismo infantil, enquanto eles tiverem a cruz como símbolo, e outras doutrinas, a doutrina da predestinação, negar o livre-arbítrio, tudo isso, tá bom? Não é genuína exposição das Escrituras. Eu acho que ele deveria colocar entre aspas, mas ele não colocou, tá ok? Uma coisa é verdade, né? Vamos dizer, como os presbiterianos, os luteranos, eles estudam bastante, eles são bem informados, então eles têm um discurso, tá ok? Vamos dizer, de aparência. Então, por isso que eu conversando com algum assembleiano que foi para a igreja presbiteriana, ele falou assim, Levi, eles nem tocam nesses assuntos, ou seja, isso é falsidade, porque eles se negam a pregar a doutrina deles para os membros da Assembleia de Deus que vão para lá, tá ok? Então, se preparar para recebê-lo significa o quê? Significa ser falso, ou seja, não pregam a doutrina verdadeira deles para não assustar os assembleianos, tá ok? Então, isso acho que deveria ser colocado aqui de forma mais clara. O artigo prossegue. Calvinistas, evidentemente, vibraram com tais declarações, mas os pentecostais as consideram para lá de exageradas e infundadas. Sinceramente, a priori, elas parecem coerentes, pois há mesmo um descontentamento por parte de muitos pentecostais com a pregação triunfalista, antropocêntrica, que tem tomado conta dos púlpitos assembleianos, especialmente em grandes eventos. E isso tem sido denunciado pelos próprios apologistas das Assembleias de Deus, ou seja, as Assembleias de Deus, elas reclamam, eu vejo ovelhas reclamando, tá bom? Então, os líderes, os pastores, eles têm que mudar isso, tá ok? Começar a se dedicar mais tempo para fazer exposição de 30, 40 minutos, porque esse é o caminho da santificação, esse é o caminho verdadeiro, exposição das Escrituras Sagradas. O artigo prossegue. Entretanto, como saber se essas pessoas que ora deixam a fé pentecostal para supostamente abraçar o calvinismo, não se sabe ao certo quantas, conhecem de fato a diferença entre o pentecostalismo e o calvinismo? Ora, assim como um calvinista convicto dificilmente deixará essa tradição para abraçar outra, podemos dizer que o mesmo dos crentes pentecostais igualmente convictos, né? Um pentecostal realmente convicto, né, que acredita nos dons espirituais, é estranho ele abrir mão de toda essa crença para seguir numa igreja que, na verdade, eles diziam, agora eles pararam de dizer, mas eles diziam até que isso era demônio. Aquele livro, o Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, que é de um autor reformado, ele coloca isso, que o que se manifesta nas igrejas pentecostais são espíritos ruins, tá bom? Então, como é que uma pessoa que já experimentou o pentecostalismo, que crê no pentecostalismo, vai para uma igreja reformada? Repito, que as igrejas reformadas, eles omitem determinadas partes de doutrina. Pessoas, assembleianos que estão lá, eu conheço, tá ok? Assembleianos que estão lá, Levi, eles nem tocam nesse assunto, né? Ou seja, é falsidade. Se é uma doutrina verdadeira, tem que tocar. Se chegar algum presbiteriano aqui, eu não vou deixar de criticar o batismo infantil. Ah, não, é para não assustar o presbiteriano. Não. A doutrina verdadeira, ela não assusta. Então, eles estão sendo falsos quando eles não pregam a doutrina deles, né?
E seria bom também nós pesquisarmos, vocês questionarem, perguntarem essas pessoas quando encontrarem, né? Se você tiver um filho, estando aí na igreja presbiteriana, você vai batizar esse filho, vai batizar essa criança, tá bom? Nessa doutrina aqui, é uma doutrina errada, ela surgiu por causa de uma referência das nações pagãs, inclusive Roma, que consagrava as suas crianças, e o bispo de Roma resolveu fazer isso também. Prosseguindo. Para os críticos do pentecostalismo, esse termo abarca vários movimentos heterodoxos. Nesse caso, que tipo de pentecostal estaria migrando para igrejas reformadas? Seria o pentecostal instruído, praticante, frequentador de escola dominical e de cultos de ensino? Ou quem teve contato com igrejas pseudo-pentecostais que priorizaram o famigerado reteté? Com todo respeito, o assembleiano médio, batizado no Espírito Santo, amante das Escrituras, dificilmente se deixará convencer pelo canto da sereia de qualquer movimento. Bom, eu não sei se ele está realmente usando o termo canto da sereia aqui, mas o que parece que ele está dizendo o seguinte: olha, os reformados, eles são como um instrumento do mal, porque as sereias, elas eram instrumentos do mal que cantavam para atrair as pessoas para a morte. Então, do jeito que ele está colocando aqui, né, os reformados são como um canto de sereia, tá bom? Aqueles que estão atraindo os cristãos para a morte. Lá na Reforma eles matavam fisicamente, agora estariam querendo matar espiritualmente, ok? Então, eu também vou confessar o seguinte: eu conheço pessoas, até conhecedores de Bíblia, que eles tomaram essa decisão. Mas o que eles falam, Levi, eles lá não pregam as doutrinas, né, que, vamos dizer, que são consideradas liberalismo teológico, como dizer que a Bíblia é uma coletânea, né, de ensinos pagãos sobre a origem do mundo, sobre as divindades, que a igreja presbiteriana, a faculdade Mackenzie, ela prega isso, tá bom? Então, ele diz que eles não estão pregando isso, que eles só simplesmente pregam o evangelho de Mateus, tá bom? Pregam sobre Moisés, como se Moisés existisse, mas na verdade eles acreditam que Moisés nem existiu, né? Então, entenderam? Por isso realmente é uma boa definição aí como canto da sereia.